Hello, cerejinhas do meu core, tudo bom? Eu espero que sim, pois comigo está tudo ótimo. Bom, cerejinhas, no conteúdo de hoje, e só para fazer um vídeo pra vocês, como nós batemos 50 inscritos, eu tô querendo fazer um sorteio, na verdade eu não tô querendo, eu vou fazer um sorteio aqui no canal. E eu vou explicar pra vocês o porquê que eu sumi do canal, qual vai ser o sorteio que estará acontecendo aqui no canal e tudo mais. Bom, gente, se você é nova aqui no canal, ou nova, seja muito mais que bem-vinda e se sinta super em casa. Bom, cerejinha, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal pra você se tornar um novo cerejinha ou cerejinha. Ah, gente, e todos os comentários que vocês postarem aí, eu posso estar dando like, comentando, respondendo vocês e fixar ele no topo. Enfim, gente, agora vamos deixar demais delongas e embora pro vídeo. Bom, gente, eu sumi aqui do canal porque no vídeo que eu fiz reiniciando o canal eu disse pra vocês que eu ia, tipo, tentar correr atrás de inscritos, sabe? Porque meu canal tava muito parado. E eu tava com aqueles 14 inscritos, tipo, nunca saiu do lugar. Tipo, sempre ficava naqueles 14, tipo, eu não corria atrás de inscritos e tal, eu não pedia pro povo se inscrever no meu canal, enfim. Eu consegui, gente, os 50, tipo, foi com muito esforço que eu consegui, ok? Mas enfim, eu consegui. Bom, eu também sumi do canal pra dar uma melhorada também no canal, pois o canal tá muito, mas muito fraco. Bom, gente, como meu celular tá com esse problema de... meu celular, gente, ele tá com esse problema aqui, ó, de armazenamento quase esgotado. Então, tipo, não dá de eu ficar abaixando aplicativos e tal. Então, eu arranjei um assessor pra mim, que ele é o Pedro do canal Retodinhos, ok? Eu vou estar deixando o link do canal dele aqui embaixo também, ok? Nos créditos vai estar o canal dele, tá bom? Enfim, gente, aí ele é meu assessor agora, então vai ficar super melhor porque ele vai fazer meus banners e minhas capas. Bom, eu já vou logo apresentar a nova capa aqui do canal, pois essa capa tá há muito tempo aí, essa capa aí que eu botei. Então é essa capa aqui. E tipo, eu amei, foi o Pedro que fez, então os créditos dessa capa e os créditos desse vídeo estará sendo por Pedro. E eu amei, gente, porque ele colocou aqui assim, ó. Ele colocou aqui assim, não tenho metas e sim sonhos, tipo, eu amei. E esse agora vai ser nosso, tipo, textinho do canal e tipo, eu amei, Pedro. Ele também fez a capa do perfil, que também eu amei, gente. Enfim, gente, essas são algumas novidades. E agora também, mais uma novidade, uma das novidades, é que nosso canal estará com descrição super Tumblr e tal. Enfim, nosso canal já tinha descrição, Tumblr e tal, bem fofinhas, assim, a descrição que eu fazia. Só que aí, eu agora, eu tô colocando agora nos meus vídeos a descrição modinha. Quem não sabe qual é essa descrição modinha, essa descrição aqui, ó, que a maioria das youtuberas usa e tal, enfim. Essa descrição foi uma menina que me deu. E, tipo, eu sou muito grata a ela porque eu botei no grupo que eu estou participando das youtuberas aí. Eu disse assim, quem poderia ser minha assessora? E ela disse sim. E eu coloquei apenas três coisas pra minha assessora que saiba fazer. Que eram banner, capa e descrição. E ela me deu essa descrição, tipo, eu sou muito grata a ela mesmo. Enfim, gente, essas são algumas novidades aqui do canal. Espero que gostem e vai ter novos conteúdos também. Bom, agora qual vai ser o sorteio que eu acho que todo mundo tá esperando pra mim responder? Gente, o sorteio vai ser de... O sorteio que estarei fazendo é de 10 capas de vídeos. E estarei fazendo de 5 burners no sorteio. E estarei fazendo também, dando pra vocês 5 subscritos. E como vocês vão fazer para participar desse sorteio? Bom, gente, vocês vão ter que fazer o quê? Vocês vão ter que deixar aqui embaixo. Se os comentários estiver desativado, eu vou botar o grupo pra vocês entrarem, o link do grupo que eu tô. Meu número de WhatsApp, enfim. Vocês vão colocar o número de vocês da sorte, vocês vão se inscrever no canal, deixar o like e tal, e aí vocês vão botar o número da sorte de vocês, tipo de 1 a 100, vocês vão ter que botar o número da sorte. Se o seu número da sorte for o 5, tudo bem. Outra pessoa não vai poder mais escolher o 5, e sim outro número. E esse número da sorte, tudo isso, esse negócio de número da sorte, escolher o número da sorte, é só pra o sorteio das 10 capas e os 5 banners. O sorteio dos 5 subscritos vai acontecer no meu Instagram. Vocês vão colocar lá, vocês vão decidir qual a minha maior meta. Aí vai ter lá, tipo, aqui, a minha meta é de 200 inscritos, minha meta é de 300 inscritos, ou minha meta é de 1k. Então, as pessoas que responderem certo, eu estarei colocando o sorteio. Mas como tem gente que não tem Instagram, então eu vou deixar a mesma meta pra todos, ok? Se eu escolher o número da sorte, vai estar participando desses três sorteios. Então é isso, gente. Espero que vocês gostem, tenham gostado do vídeo. Super beijo pra vocês. Tchau!